Olá, bem-vinda a mais um podcast da Agência Magnética. Estou aqui com a doutora Carolina, Olá. ginecologista, e a gente vai ter muito assunto hoje para falar aqui com vocês e conhecer a história da doutora Carolina. Com certeza. Carol, Carol. Pode me chamar de Carol, prefiro. vamos lá então, vamos começar já com a pergunta matadora. Quem é a Carol? A tia Carol. Aquela de casa. Pergunta já difícil, Sem né? Logo de jaleco. cara, sem jaleco. Quem sou eu? Bom, vamos lá. Antes de tudo, sou carioca, né? Então vim parar aqui em Rondônia ao acaso, não tão acaso assim, mas eu acho que a Carol é uma pessoa que gosta muito de família, de amigos, ficar mais tranquila, ler um bom livro. É leitura. E leitora, assim, vários e vários livros. O que você gosta de ler? Romance. Romance? Eu gosto mais de romance, fantasia, essas coisas assim. Porque a gente lê tanto da medicina, da ciência, que aí eu acho que na minha fase, assim, leitora, eu gosto de algo mais fluido, mais leve, né? Então, já tô no meu 9º livro desse ano. Meu Deus. Aham. Estamos hoje dia 23, nono 23, livro. 9º livro. É bastante. É bastante. A competição é grande. Mas. Como você que se organiza pra... Agora eu fiquei curiosa. Aham. 9 livros, como é que você se organiza pra você... Com as suas leituras? Porque a rotina médica já é puxada, né? Então, eu faço disso o meu descanso. Pra eu desestressar, Legal. tirar daquele papapá da mente do dia a dia, que a gente fica muito no raciocínio clínico, raciocínio rápido. Então, eu uso isso pra relaxar e também pra me preparar pra dormir e tal. Então, assim, eu gosto de ler bastante, assim, depois que eu cheguei do trabalho. Às vezes, se eu tô um pouquinho tranquila na hora do almoço, eu leio também. Mas é mais, assim, pra relaxar no final do dia. É hobby. É hobby. É hobby. E Rondônia? Continua pra Diga-me. você. Veio carioca da gema. Da Gema. O que significa ser carioca da gema? Conta lá. Carioca da Gema é a pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, capital, e tem todos os trejeitos do carioca, o famoso sotaque e aquele orgulho de ser carioca. Então, mas basicamente é o carioca mesmo. O original. Original. Nascido Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E nos conte assim, o que aconteceu? Lá do Rio, falei assim, não, eu vou morar lá em Rondônia, aí, lá em Vilhena, que digamos que é a melhor cidade do estado. Aí você escolheu bem. Muitos já me falaram isso, então acredito fielmente nessa informação. Não, mas então, eu tenho uma amiga minha, a Ju Miziara, e a gente se conheceu 10, 11 anos atrás, num intercâmbio de trabalho na Disney. Que legal. Eu tava no meu primeiro ano da faculdade naquela época, tinha acabado de terminar o primeiro ano, e aí a gente se conheceu lá e viramos muito amigas. A gente brinca que a gente é gêmea, porque o que acontece com uma tá acontecendo com a outra, a gente se entende. Mesma sintonia. Mesma sintonia. E aí a gente manteve o contato, ela foi na minha formatura, eu fui visitar ela na época que ela morava em Bauru. Que legal. E ela foi minha madrinha de casamento, então a gente sempre manteve esse contato, essa amizade, e ela sempre falou assim, vem pra cá, que precisa, vai ser bom. E eu confesso que não foi a minha primeira, assim, o meu primeiro pensamento de tipo, vou, com certeza. Eu precisei de um pouquinho de convencimento. Já o meu marido, ele falou assim, não, vamos, acho que vai ser bom, vamos lá conhecer e tal. Eu falei assim, tá bom, vamos. Vou lá olhar. Vou lá olhar, né? E aí a gente veio, conheceu e viu que o nosso estilo de vida aqui poderia ser um estilo de vida bem mais tranquilo do que era no Rio de Janeiro, que a gente teria uma visibilidade diferente, oportunidades diferentes. E aí a gente conheceu a família da Ju, os amigos e todo mundo, e aí o resto é história. Estamos aqui desde maio de 2025. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano ainda não tem um ano. Nossa, eu pensei que tivesse mais tempo. Não. Passam rápido. Muito. E como tem sido essa experiência de estar em Vilhena? Olha, é diferente no sentido de estilo de vida, de variedade de opções e tal, mas
eu acho que foi uma oportunidade de crescimento muito grande, né? Então, até profissional, para poder trazer a mensagem assim da ginecologia, tudo que eu gosto de conversar de uma forma diferente, num olhar diferente, de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais, digamos que quebrar os tabus, né? Então, e isso foi muito bom, assim, de crescimento profissional e pessoal também, e lidar com a questão de estarmos distantes da nossa família, a nossa rotina, né? Nosso dia a dia, mas tem sido muito bom, tem sido muito positivo. Os seus pais moram no Rio ainda. Sim. Uhum. E você nasceu no Rio, morou lá, e a tua formação foi onde? Em vários lugares. Conta pra nós. Acho que vai ser. Uma vez eu ouvi você falando alguma coisa da Alemanha, algo assim, mas eu nunca Sim. ouvi você contando essa história inteira. Sim. Bom, o trabalho do meu pai ele trabalhou na área da tecnologia da informação, já desde que a área do TI não era o que era Meu hoje. Deus, gente que trabalha em TI é inteligente. Linguagem de programação, toda essa parte é bem difícil. Exato. E aí ele trabalhava na Bayer, que é uma empresa alemã, e ele recebeu uma proposta de fazer um desenvolvimento de um projeto lá, na Alemanha. Você tinha quantos anos, Carol? Eu tinha 6 anos, eu era novinha. Pequenininha. Você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos mais novos. Mais velha? Mais velha, sou a primeira. E aí nós fomos. E eu, inclusive, fui alfabetizada na Alemanha. E tanto que quando a gente voltou pro Rio, eu tive que fazer um período de adaptação de português. Nossa! Para poder realmente fazer a alfabetização também, né? Dos 4 aos 10 anos, então, foram 4 anos alemã. Não, a primeira vez que a gente foi 1 ano. Foi um período de um projeto. E aí foi meu período bem de alfabetização, sim, porque lá o ano escolar ele é diferente, ele começa em setembro, né? E aí termina em junho. Então, é que nem nos Estados Unidos, por exemplo. Por conta do clima. E aí eu voltei depois para outros intercâmbios, mas já também morei em São Paulo, mas passei mais tempo da minha vida no Rio de Janeiro. E a escolha por... Você sempre quis ser médica? Sempre esteve entre as minhas escolhas. Quais as outras? Agora eu fiquei curiosa. Queremos saber. Lá para os meus 10 anos, eu queria ser médica, veterinária, cantora e atriz. Sempre isso na adolescência, né? Na adolescência. Mas sempre quis cuidar. Eu acho que eu sempre gostei de ser uma pessoa que cuidava do outro, né? E isso foi sempre marcante ao longo do meu crescimento, e eu tinha um olhar diferente para isso. E aí as outras escolhas eu fui deixando pro lado, assim, mas e aí ser médica realmente continuou e tô aqui. Teve algo, uma história que falou, algum momento que você falou, não, é isso. É por conta disso que eu escolho. Eu acho que mais na escolha da especialização. Na escolha da medicina, sempre foi muito claro, assim, pra mim. Eu não tive aquele grande momento de, tipo, é isso. Foi desde uma paixão de infância até realmente na hora de decidir. Então, nunca teve esse momento de, tipo, é isso pra mim. E aí, na faculdade, que você ia contar da escolha da ginecologia? Sim, não, eu sempre gostei, porque a minha mãe, ela trabalhou a vida inteira dela na maternidade escola da UFRJ, lá no Rio. Então, a gente cresceu lá dentro, né? Tomava minhas vacinas lá, conhecia todo mundo. Dentro da universidade lá mesmo? Dentro da maternidade. Que legal. E eu sempre gostei dessa visão da saúde da mulher. Mas entrando na faculdade, eu fui vendo a rotina de um ginecologista e obstetra e fui falando assim, nossa, será que eu quero essa rotina para mim? E aí a gente entra nesse conflito, né, de querer escolher uma especialidade que te dê dinheiro e te dê conforto. Que eu acho que todo mundo passa por isso na fase da formação, né? Quando a gente contempla aquela nossa possível realidade no futuro, a gente sempre tenta querer se apaixonar por algo que te dê uma qualidade de vida e te dê o retorno financeiro mais rápido, né? Mas nem sempre é assim.
E eu me permiti vivenciar várias especialidades ao longo da formação, pensei em diversas outras, mas quando eu comecei de fato a vivenciar a área da ginecologia e obstetrícia, foi o momento de que eu falei assim: é isso, não adianta eu lutar contra, eu tenho que entender que eu gosto disso, eu vou ser feliz trabalhando com isso. Então, é a vida que eu tenho que seguir. E toda área vai ter o ônus e o bônus. Então, é entender o que faz sentido para você. Porque no final, é o que eu falo para os meus alunos na faculdade. Vocês não podem escolher a especialidade só porque você acha que dá dinheiro. Porque, número um, a especialidade, ela dá dinheiro nesse momento. Uhum. Mas quando ela começa a dar dinheiro, muitas pessoas vão para essa especialidade e ela começa a ficar saturada. E outra, você não vai viver só o lado bom da especialidade. Você vai viver toda a dificuldade, o cansaço, o movimento de construção, de crescimento. E esse movimento, ele é cansativo e muitas vezes doloroso. Então, no final, o que vai fazer você se sentir bem é se, por mais que seja doloroso, você esteja feliz trabalhando com o que você está trabalhando. Então, quando a gente se força a ir para uma área que você acha que vai fazer muito sentido, mas não é aquilo que conversa com você, você ao longo do tempo vai ficando infeliz e não vai gostando mais do que vai fazendo, não vai sendo um profissional bom que você gostaria de ser. Então, é isso que me norteia muito no meu dia a dia, nas minhas escolhas. E aí foi isso que eu vivi e que eu senti na faculdade, né? Se você não tivesse escolhido ginecologista, qual área seria? Não sei. Não sabe? Foi o primeiro e... Foi o primeiro, eu tentei várias outras, assim, conhecer, mas sendo bem honesta, não sei. Não sei. Se apaixonou demais pela área da... E o bom da ginecologia obstetrícia é que a gente tem os dois grandes mundos, né? Que na medicina a gente tem a parte clínica e a parte cirúrgica. Então, a ginecologia é, se não a única, uma das únicas que você vai ter a parte clínica, que você vai conseguir diagnosticar, construir uma linha de pensamento, modificar a vida de uma pessoa só no consultório, fazendo perguntas e orientações, mas também tem a parte cirúrgica e a parte de procedimentos. Então, eu gosto muito de mexer em todas essas áreas. Então, eu acho que sempre foi algo que fez muito sentido para mim. Hoje em dia faz mais ainda, mas assim, foi algo que eu realmente não tenho resposta para essa pergunta. Eu tenho vários alunos que seguem o meu perfil e agora estão vindo aqui pro podcast. E eles me mandaram uma pergunta falando qual que é o maior desafio de ser ginecologista. Lidar com os tabus. Lidar com muito tabu. E a mulher, ela por muitos anos, ela foi, não digo até menosprezada, mas assim, que a gente tinha que se podar, que a gente tinha que não se apaixonar pelo nosso próprio corpo, não ver que nós podemos ser seres sexuais, que nós podemos olhar para as nossas partes íntimas e querer, se não gostar, querer modificar alguma coisa, que não existe um padrão. Então, e quando eu falo sobre a sexualidade, então, aí tem muito tabu. Então, a parte mais difícil é você quebrar esses tabus para as pessoas poderem, de fato, entender como que o organismo delas funciona. Tem alguma história que você pode compartilhar, que você se surpreendeu em relação à história de alguém, de alguma paciente, que te surpreendeu de alguma forma, assim, nossa, como que eu posso ajudar? Algo nesse sentido. Assim, eu acho que tem várias, né? Então, escolher uma é meio difícil para poder singularizar, mas eu acho que a história mais comum é da paciente chegar e na hora principalmente do exame físico, nossa, mas como que você aguenta ficar olhando para essa coisa feia o dia inteiro? Você ouviu muito isso? Muito, muito. Muitas que nunca pararam para olhar a própria vulva, ver como que é. E não é nem fazendo aquele olhar crítico de o que pode melhorar. Não, são pessoas adultas. Se conhecer pessoas adultas.
E pessoas adultas que nunca conheceram o próprio prazer, que nunca tiveram um orgasmo numa relação ou sozinhas. Então, eu acho que essas são as histórias que mais me marcam, assim, de tipo, eu tenho um espelho no consultório que eu, não, nunca olhou, nunca viu? Olha aqui, prazer. Prazer é sua Legal. vulva, Aham. entendeu? Então, E como que as porque... pacientes recebem isso? É tranquilo? Olha, tem pacientes que recebem super bem, mas tem pacientes que falam assim, nossa, não, que horror! E aí eu tento quebrar e falo assim, que horror o quê? Olha ela faz parte de você, ela passa por tanta coisa junto com você. Então, e eu sei que é uma construção, não é uma coisa que vai mudar assim de uma hora para outra. Mas às vezes a gente precisa quebrar essa noção assim e falar assim, não, olha para sua vulva. Você tem que se conhecer. Então, eu acho que essas são as pacientes que mais me marcam, porque eu fico assim, nossa, mas isso vem da nossa criação. E não criação, assim, só de família, mas, assim, da sociedade como um todo, de que a gente tem que se esconder. Como que era isso lá na sua casa? Assim, esses assuntos voltados para sexualidade, enfim. Não eram tão abertos. Não é? Não. A gente não conversava muito sobre isso. Olha, quem vê a gente de fora imagina o contrário de ti, que você é bem mais... Exato. Mas eu tinha muita vergonha, inclusive, de conversar sobre isso. Especialmente no início, assim, de trabalho, começar a falar muito no Instagram. Então, eu tinha muita vergonha, mas era uma coisa que eu sempre tinha curiosidade, entendeu? E aí, por mais que não tenha sido tão aberta essa conversa, assim, na minha família, eu acho que eu vivi isso para poder entender também como funciona em 90% das famílias, né? Então, eu acho que foi algo que foi necessário para poder aprender a melhor forma de como introduzir esse assunto. Lá em casa também não tocávamos nesse assunto. Não, é o mais normal. Imagina, lá em casa é uma família tradicional, assembleiana, tudo, né? Tudo bem que minha mãe não era, assim, tão rígida quanto alguns dogmas da igreja, enfim, mas era um tabu, era um assunto que não se falava. Tudo que eu aprendi na escola, imagina. Exato, e aí não é a realidade de todas as escolas. Não é. E aí, às vezes, você vai aprendendo mais na tentativa e no erro, né? E isso também te expõe a ser vulnerável para outras coisas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ir avaliando a forma de comunicar. Principalmente os nossos pais. Então, a nossa geração ainda tem muita informação, telefone, celular, mas você fica pensando há 50 anos. Não tinha. Os próprios professores não falavam sobre isso. Não. E tem muito essa questão de que a questão da sexualidade, ela é para ser vivida entre as 4 paredes do quarto, que você não pode chegar e falar sobre isso. E então é uma coisa que realmente vem acontecendo já há muito tempo. E hoje em dia, com acesso à informação, a gente consegue ir quebrando um pouquinho mais isso, mas ao mesmo tempo é o ônus e o bônus. Tem informações que são boas e tem informações que são prejudiciais. Então a gente tem que aprender a selecionar um pouquinho isso. Então, o mais difícil de lidar são os tabus para a área. Sim. De todas as formas. Sim, os tabus e os conceitos mais antigos, tipo, estou com baixa libido, logo minha testosterona deve estar baixa, deve ter alguma coisa de errado com isso. Então, quebrar esses conceitos, eles são um pouquinho chocantes para as pessoas. Aproveitando o assunto, fala um pouco mais sobre libido e testosterona, que eu sei que é um assunto que muita gente gosta. Não, e é muito polêmico, né? Então é bem, bem clássico e eu diria que uns 80% das minhas pacientes, elas chegam no consultório e falam, doutora, eu vim aqui para ou consulta de rotina, mas também estou percebendo que eu não estou com desejo, não estou com vontade. Estou fria no quarto e deve ter alguma coisa de errada. Muitas mulheres que estão passando pela fase da menopausa, especialmente, que dá todo aquele choque hormonal, chegam e falam assim, não, isso deve ser também por causa dos hormônios. E aí, na sexualidade, a gente vê que não é bem assim. A gente tem a libido masculina e a libido feminina.
E elas são opostas. Já a libido feminina, a gente tem 20% mais ou menos mediada por hormônios, então 20% vai ser o hormônio ali para a gente poder ter a disposição sexual, à vontade, mas 80% é multifatorial. E o que é esse multifatorial? Cansaço, estresse, preocupação, alta carga de trabalho, relacionamento, autoimagem corporal, se sente dor ou se não sente dor, se sente prazer da forma que a relação sexual está sendo apresentada. Então, a gente tem muito mais esses outros fatores do que o hormônio. E aí, quando as pacientes falam isso comigo e eu falo isso para elas, a maioria já fala assim: ah, tá bom, entendi. Entendi, tipo, já fez a conexão na cabeça. Eu sei o que é. Exato. E a gente ainda tem uma outra linha de que fala que depois de um tempo de relacionamento, a mulher, ela para de ter o desejo espontâneo, que é a libido, e passa a ter o desejo responsivo, que é em resposta a algum estímulo, seja esse estímulo sexual ou não. Então, muitas das vezes, a gente fica querendo ter aquela libido, aquele desejo para poder começar um ato. Quando, na realidade, às vezes a gente precisa ir começando o ato para poder vir o desejo. Fica a dica, hein, meninas? Não é. E começar o ato nem sempre são as preliminares. Às vezes é uma mensagem ao longo do dia, uma foto diferente, ou então introduzir uma novidade, né? Porque a gente termina deixando muitas coisas caírem na rotina. E não tem nada de errado. Não estou aqui para julgar a rotina, eu tenho a minha rotina. Mas quando a gente vai botando as coisas na rotina, a gente perde aquele, meu Deus, vou fazer isso. A gente só vai, só faz. Gente, que papo gostoso. É muita gente como a gente, vocês não têm noção. É muita gente, assim. É muito bom conversar de mulher para mulher, né? E ver que todos nós temos várias histórias que se repetem. Similares, exato. E aí, quando a gente começa a parar de pensar nisso da rotina, a gente entende porque, por exemplo, no início do relacionamento, a gente tinha mais libido. Porque era tudo novo. Você estava conhecendo uma pessoa nova, todo mundo tem aquele negócio de querer impressionar e tal. E depois que você já se conhece, não que isso seja negativo, mas às vezes a gente relaxa mesmo e para de querer inovar, de querer impressionar. Então, isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Não estamos individualizando nenhum dos sexos. Mas, e aí a gente começa a entender toda essa questão da libido e ver que não tem nada a ver com testosterona. Nada. É mental também. 90%. Porque, e eu brinco isso muito com as pacientes e todas riem. Às vezes, a gente, mulher, a gente tem tanta coisa para resolver que a gente já fez a nossa lista na nossa cabeça. E aí tá lá na hora no ato e tal, e aí do nada vem a lista. E aí a gente, não, peraí, não tá na hora de pensar nisso, deixa eu focar aqui. Isso acontece com todas as mulheres. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela tá muito acelerada nisso. Então, porque a gente sempre quer dar conta de tudo. E aí, de novo, entra a questão de que, culturalmente, a gente foi ensinada que a gente tem que dar conta de tudo. E tá tudo bem, às vezes, não dar conta. Mas outras pessoas também têm que ajudar nesse entendimento. Então, é muita coisa. A sexualidade feminina é um universo enorme. Nossa, imagino. O desafio em até estudar, né, sobre os assuntos, sobre se manter atualizada. E porque é tudo muito novo. O homem foi pra Lua antes da gente mapear completamente o clitóris. É verdade. Tem noção disso? Não tinha parado pra pensar nisso. Gente. A gente mandou um homem pra Lua antes de mapear o nosso órgão responsável. 69, né? 69. E o nosso órgão responsável pela maior parte do prazer feminino só nos anos 2000 e pouco. Não éramos vistas como objeto a ser estudado. Não objeto, né? Porque esse nome é muito feio. Assim, não, mulher como objeto, exato. mas como um ser humano a ser validado, estudado e que pode sentir prazer. Sim. Olha, legal. Gostei desse papo. Esse podcast tem o patrocínio da Clínica Hiperbárica, que é uma clínica que trabalha com oxigênios. Então, de forma bem prática para vocês entenderem. Feridas diabéticas, queimaduras, você que quer colocar silicone, passar lá pelo cirurgião plástico, procure a Clínica Hiperbárica
hiperbárica, procure a Poliana, que é a enfermeira que cuida lá da clínica, e já deixe lá, inclusive agendado, pós a sua cirurgia, para você não ter tantos edemas, ter uma recuperação mais saudável e mais rápida também. O QR Code que vai aparecer aqui embaixo para você seguir o perfil lá da clínica e converse com a Poliana. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, que o nosso assunto tá bom, gente. Doutora, qual que é o seu maior medo, assim? Por exemplo, né? Eu tenho medo de rato. Eu sei que tem mulheres que têm medo de barata, né? Não fica no... Meu é aranha, não Aranha. Jogo. Aranha. Se passar uma aranha, meu marido já sabe que ele tem que correr pra tirar, porque senão... O meu é rato. Então, vamos lá. Conhecemos aí o maior medo da doutora Carolina. E agora, tem alguma coisa, assim, na sua vida pessoal ou profissional que você não realizou, mas você queria muito realizar? Tem vários. Pode citar. Isso foi até uma das nossas resoluções, assim, profissionais e pessoais que a gente teve no nosso encontro. de realmente tentar começar a botar isso pra frente, né? Mas um dos meus grandes sonhos é da gente poder realmente conseguir conversar mais sobre o prazer feminino. E evitar de que, por exemplo... Hoje, em pleno 2026, final de janeiro já, e terem mulheres que nunca tiveram nenhum orgasmo na vida. E é uma coisa, assim, básica, né? É seu corpo. É o corpo. E principalmente que as mulheres parem de ter medo de olhar para o próprio organismo, de explorar o próprio prazer e de realmente não olharem pra vulva e falarem, nossa, que troço feio. Você tem isso como levar essa informação como um propósito para as pessoas. Você pensa em dar palestras? Eu gosto muito de dar aulas, palestras, e um dos meus projetos que eu quero ter é, quem sabe, um podcast voltado para sexualidade feminina. E tentar quebrar esses paradigmas aí de que, por exemplo, ir a um sex shop é só para as pessoas que são perversas, que não têm moral. Então, e de pararem de ter medo de entrar no sex shop, né? Porque você vê as pessoas entrando no sex shop, por exemplo, que é para poder, às vezes, comprar um lubrificante, uma fantasia, um vibrador, e elas morrem de vergonha, então vão todas na encolha. Então, ter essa noção de que a gente tem sim que ter o protagonismo no nosso próprio corpo e no nosso próprio prazer. Ai, gostei. Eu acho que tem tudo a ver contigo, eu te acompanho nas redes sociais e vejo, assim, tanto que você, de fato, se doa para ajudar de forma gratuita ali, porque não é fácil estar nas redes sociais, se expor em alguns temas. Não é fácil. E de forma humana, realista, não só ali querer vender algo. Sim, então... E até porque quando a gente começa a conversar sobre isso, vem muita gente achando que você tá ali aberta quase como se fosse uma... Não vou nem falar como se fosse algo pornô, mas assim, eles começam a vir com aqueles comentários mais negativos ou aquelas mensagens mais estranhas. Então a gente tem que filtrar um pouquinho disso também, né? Então... É difícil, mas a gente tem que lembrar do nosso propósito, que é tentar realmente passar a informação correta da melhor forma, porque tem várias informações, né? Então, a gente tem que objetivar passar a informação correta para poder quebrar esses mitos. Deixa o seu Instagram, o seu telefone, para o pessoal, pode olhar ali para a câmera, o pessoal seguir o teu perfil, conhecer o teu trabalho. Bom, meu Instagram é @doutoracarolina.sampaio. E lá tem o link da bio, que tem o telefone, o contato para minha secretária. E a gente sempre conversa bastante, eu abro bastante caixinhas de perguntas para tentar tirar as dúvidas de todo mundo. E é isso, espero que vocês gostem.
Vamos falar então um pouco sobre a sua especialização. Você se formou no Rio de Janeiro. Isso. E a tua especialização em ginecologia e obstetrícia são duas, né? São duas juntas. Uhum. É, Foi no Rio também? também, foi na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Aí eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia lá. São quantos anos a residência de ginecologia? Atualmente são 3 anos. É acesso direto. É bastante tempo. Tem especialidades que são mais tempos, assim, mas é uma... Mas tem requisito antes? Não tem pré-requisito. É acesso direto por meio de prova de residência. Então, você faz a prova e aí você vai lá vendo, se qualificando para cada residência, né? Então, são 3 anos, e aí nesses 3 anos a gente vivencia muitas coisas, tanto da obstetrícia quanto da ginecologia, né? Então, a gente vê desde a obstetrícia tradicional, pré-natal de baixo risco, também em alguns casos, como foi o meu caso, que era uma universidade mais especializada, a gente fazia muito pré-natal de alto risco, né? Então, gestantes com patologias. E aí a área da ginecologia, a gente tem várias áreas, a gente tem a endocrinologia, a infanto-puberal, a gente tem a patologia do trato genital inferior, tem a mastologia, que é uma especialidade que quem faz ginecologia e obstetrícia pode seguir para depois se especializar em masto também. Essa é pré-requisito de ginecologia e obstetrícia? Não, a GO é pré-requisito de masto, é ao contrário. Entendi. E aí tem várias outras subespecialidades, tem oncologia ginecológica, endoscopia ginecológica, Nossa, tem várias possibilidades. Tem alguma que você gosta mais, assim? Eu gosto muito da parte da endoscopia ginecológica e da parte da endocrinologia ginecológica, que a gente consegue ver muito sobre todo o eixo hormonal feminino e entender todas as patologias que podem se apresentar nisso, né? Então, eu gosto muito disso, acho que é uma área bem completa. E a endoscopia, eu falo que a minha menina dos olhos é a videoestereoscopia, que é um exame que, inclusive, eu e a doutora Cíntia lá da CDI estamos trazendo para cá, para Vilhena, que legal, esse ano. novidade, conta pra Novidade, gente. em primeira mão. Esse ano estaremos fazendo as videoestereoscopias lá no CDI, e são exames em que a gente entra com uma câmerazinha dentro da cavidade do útero para ver lá dentro, né? Então, a gente pode fazer retirada de pólipo, pode fazer biópsia de endométrio, pode avaliar miomas e vários outros fatores. Então, é uma novidade quentíssima aí que está prestes a ser inaugurada. Vilhena tem crescido no âmbito médico. Como que você vê esse lado? Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que estimular o crescimento, tanto nosso quanto dos outros colegas, porque no final quem ganha são os pacientes. E às vezes nós somos os pacientes. Então, eu gosto bastante. Eu acho que a gente tem que realmente aplaudir todo esse crescimento, porque só quem ganha é a população. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu quero te fazer. Se você não se sente confortável, tudo bem. Eu te vejo treinando. E teve uma vez que a gente até trocou um direct falando sobre o emagrecimento e tal. Você quer compartilhar um pouco melhor essa tua jornada? Com certeza, com certeza. Até porque eu brinco, a equipe que me ajuda com o meu Instagram, eles falam, eu adoro propor os temas pra você, porque eu sei que você vai topar muita coisa. Então, eu não tenho muita vergonha em falar. E até porque eu acho que isso agrega muito conhecimento para todas as outras pessoas. Todo mundo passa sim. E é claro que, você vê, eu sou muito criteriosa em não falar, tipo, suplementação, medicamento, essas coisas, porque eu acho que isso é muito individual de cada pessoa. Mas eu não tenho nenhum problema em compartilhar essa minha trajetória de emagrecimento, né? Então, eu desde pequena eu sofri daquele famoso efeito sanfona, né? E demorei muito para entender que tinha muito a ver com uma compulsão alimentar, com muitos desses fatores. E isso ficou mais crítico, assim, no meu período de residência. Então, no ano da pandemia, eu tive um diagnóstico de endometriose. E aí comecei em todo um estímulo para ficar mais saudável, para poder realmente diminuir a inflamação que o corpo tem por causa da endometriose, né? E consegui emagrecer 20 quilos. E aí, nesse emagrecimento, eu ganhei as famosas pedras na vesícula, e aí precisei passar por uma cirurgia de urgência.
E eu sou uma pessoa muito da rotina. Quando eu tô na rotina, eu vou fazer essa rotina sem sofrimento. Mas quando eu tive que ficar 30 dias parada, eu saí da minha rotina e com a fase da residência em plantão, 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 em cima de plantão, ambulatório, vai direto de plantão para atender, isso, aquilo, eu não consegui voltar à minha rotina que eu estava antes. E aí fez com que a ansiedade aumentasse. E aí eu não só ganhei esses 20 quilos, como ganhei mais 20 quilos. Então, no total, na residência, eu engordei 40 quilos. E isso foi muito frustrante, porque eu fiquei assim, nossa, eu tô de novo naquele efeito sanfona. Eu emagreci, engordei tudo que eu emagreci e ganhei mais. Mas foi porque aquele projeto inicial que eu fiz foi bom, porém eu não tratei de fato a questão que me fazia ter o efeito sanfona e engordar, que era a compulsão alimentar. E quando eu comecei a olhar e enxergar para a questão da obesidade e do TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar, com outro olhar, e não com um olhar só de culpa, de que, eu estou aqui porque eu não consigo me controlar. Porque sempre tem as pessoas que falam, você quer emagrecer, é só você parar de comer. É tranquilo. É fácil. É fácil. Só que ninguém para perguntar, você tá bem? Você precisa de alguma ajuda? Tá acontecendo alguma coisa? Então, e a gente tem que olhar com um olhar um pouquinho mais carinhoso, porque a obesidade é uma doença crônica. Hoje em dia ela é listada como uma doença crônica. E tá tudo bem as pessoas terem hipertensão e tratarem, terem diabetes e tratarem, mas a pessoa que é obesa, ela tem muito preconceito, né? De que, ela é obesa porque ela quer. E nem sempre é assim. Julgamento. É um julgamento. E quando eu me vi nessa fase, e foi até um dos motivos da gente vir para cá, para Vilhena, né? Mas é porque eu tava lá no Rio, às vezes eu demorava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E ficava na mesma cidade, era só para ir para outro bairro, por causa de tanto trânsito e tal. Então a gente trabalhava o dia inteiro, demorava no total 4 horas de deslocamento. E aí, que horas que você vai conseguir treinar? Que horas que você vai conseguir preparar uma alimentação boa e tal? Então, quando a gente veio pra cá, eu botei isso na minha mente. Eu falei assim, tá, agora eu vou me cuidar. Porque só eu posso fazer isso pra mim. Ninguém mais vai conseguir fazer isso pra mim. E aí, quando eu comecei, é claro que tem aqueles altos e baixos, dias que a gente não quer treinar, que a gente não quer fazer atividade física, dia que a gente tá um pouco mais ansiosa e a gente vai querer comer alguma coisa. Mas eu brinco que eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Então, eu tenho colegas de profissão que estão me ajudando, eu tenho Pode citar nomes, não tem problema. Eu tô acompanhando com a doutora Ângela Capucci, que é gastro e nutróloga, ela me ajuda bastante, é a minha dupla, assim, diária, que a gente fica trocando figurinha. Tô com a doutora Karina lá no CDI, também converso muito, e a doutora Gabriele Savares lá da Sob Pele me ajuda bastante também. Tô com a minha nutricionista, que ela faz a questão da nutrição comportamental. O que é a nutrição comportamental? O que a gente pensa de nutricionista é aquela pessoa que vai te avaliar, vai te ajudar com suplementação e passar uma dieta. Só que pessoas com o TCA, que é a compulsão alimentar, a gente não responde bem à dieta, a algo fixo. Porque quando a gente está diante de uma proibição muito grande, de uma restrição muito grande, a gente fica querendo outras coisas. Então, isso é um eixo automático na nossa mente. Então, se falar para você não pode comer chocolate. Você vai e faz. Você vai querer comer chocolate. E do nada você fala assim, nossa, um chocolate? Por que isso? E você tem que entender a causa disso, né? Então, a minha nutricionista, ela tem dupla formação, ela é psicóloga e nutricionista. Legal. Então, a gente se encontra toda semana, a gente faz consultas online agora, tô aqui. Como se fosse uma terapia? Eu chamo da minha terapia. Eu falo, tô indo pra terapia. Legal. Porque a gente aborda tanto as questões alimentares quanto as questões psicológicas. Por quê? Porque a alimentação tá muito atrelada com o nosso emocional. E às vezes a gente tem traumas de muito tempo atrás que fazem a gente repetir esses mesmos comportamentos. Então é um olhar diferente para a nutrição, né? Um olhar que eu falo que para mim, Carol, para eu como pessoa, eu vejo como mais humano para o meu estado.
E eu gosto de falar bastante isso porque as Pra não se pessoas. comparar. Exato, não é uma comparação. É uma Nem coisa uma que. competição, Não, nada, não é que eu sobre falo, o que isso. funciona pra mim pode não funcionar pra você. E o que funciona pra você não Uhum. funciona pra mim às vezes. E tá tudo bem, porque cada um é um indivíduo, né? Então eu tenho ela, que é a Clarissa, maravilhosa, e eu tenho a minha personal, que é a Giovana, que me ajuda muito. E ela foi minha paciente também lá no Rio. Eu fiz o parto dela ano passado. E aí a gente se encontra e conversa e faz o treino e é um acompanhamento muito multidisciplinar, né? Então, falei bastante, né? Pode continuar, tá ótimo. Não, mas é porque realmente foi uma Não é uma mudança que eu história que quis dá pra instituir contar pra mim. ainda. Exato. E eu acho que muitas pessoas vão se identificar, né? Sim. Porque hoje em dia a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, é um dia de cada vez, não tem remédio certo. É o que eu falo. Tem gente que ama treinar, mas eu termino todo o treino falando assim, meu Deus. Então eu sou honesta, tipo, não é uma coisa que eu amo, mas eu faço porque eu sei que é importante pra mim e pra minha saúde. Como que são as suas treinos? Você treina em casa? Treino em casa. Eu treino em casa porque eu fui descobrindo que se eu tivesse que sair de casa para ir para uma academia, para isso, aquilo, isso era tudo forma de me auto-sabotar. Aham. Então eu fui criando estratégias para eu quebrar esses mecanismos auto-sabotadores. Então eu fui comprando aos poucos na internet os equipamentos. E a Giovana, minha personal, me ajudou bastante nisso. Ela falou assim: vamos montando aos poucos, a gente não tem que ter pressa, uma coisa de cada vez. E aí ela ia mandando, esse daqui vale a pena, tá em promoção, compra. E aí a gente foi montando. Então eu treino em casa, eu tenho meus equipamentos lá e a gente faz uma chamada de vídeo e ela fica me supervisionando, montando cada treino. Ver se tá fazendo certinho. Sim. E tem funcionado? Bastante. Bastante. É bem legal, assim, essa abordagem diferente. Eu acho legal, porque, por exemplo, eu malho perto de casa. Aham. Então, assim, se for pra eu sair pra ir pra uma academia que fica longe, eu não vou. Mas é isso que eu falo para as minhas Não pacientes. A gente tem que buscar coisas que funcionam na nossa rotina. Porque se não funcionar na nossa rotina, a gente não vai conseguir fazer. Nosso dia a dia já é corrido. A gente tem muita coisa para dar conta. Então, seria ótimo se eu fizesse, sei lá, CrossFit. Tá, mas o CrossFit, ele fica perto de onde você mora ou de onde você trabalha? Você vai conseguir encaixar isso na sua rotina? Porque é isso que vai definir se você vai conseguir manter esse hábito. E outra coisa também é tentar achar algo que você goste. Porque se você sente prazer fazendo, aí você vai fazer. Mas se o que você gosta não é factível no momento, pelo menos encontre algo que se encaixa no seu dia a dia. Eu queria muito aprender tênis. Então, mas não dá. É muito horário fixo. E dentro da minha rotina, eu não consigo 4 horas da tarde ou 7 horas da manhã, porque às vezes eu durmo um pouco mais tarde. Tem que ter muita disciplina para ter um horário regradinho. Não que a gente vai, assim, né? Não, boa hora que dá, também não é assim. Sim. Mas tem que ter uma rotina mais flexível. Sim. Até Por isso que isso também não funciona pra mim. Porque imagina, já cansei de desmarcar treino e terapia falando assim, tô com paciente em trabalho de parto, não vai dar. Então eu preciso de algo também mais maleável. Por isso que a gente tem que tentar encontrar essas coisas que funcionam no nosso dia a dia. Legal. Vamos lá, você se considera uma pessoa vaidosa? Sim. Você gosta? Eu gosto bastante. Eu acho que tem momentos, é claro, que a gente tá tipo, não quero e tal. Mas, no geral, eu gosto de ver as roupas que eu vou usar, os acessórios, o sapato. Então, eu gosto bastante disso. Isso começou assim, tem pouco tempo, tem muito tempo? Sempre foi assim? Eu acho que sempre foi assim, mas eu acho que tem pouco tempo que eu, de fato, me encontrei no meu estilo, do que eu gosto. Sim. Muito por conta do meu estilo de corpo, né? Porque eu acho que não é tão... Assim, tem pouco tempo que as marcas, atualmente, elas fazem roupas mais... que dão para vários tipos de corpo, né? Antigamente era mais perna fina,
quadril, Aquele essas coisas. símbolo de perfeição. Exato. Então, eu acho que tinha muitas das coisas que eu aceitava muito por... tá ok. E aí, agora, graças a Deus, a gente entende que existem vários tipos de corpo. O mercado mudou muito. Ainda Mudou bem. muito. Graças a Deus, é uma evolução. Uhum. E aí eu consegui, de fato, ir encontrando o meu estilo. Já tive ajuda de várias pessoas. E a que fez o meu primeiro projeto, que também virou minha paciente, foi lá do Rio, a Ana Muniz, que inclusive ela é maravilhosa, teve uma temporada morando nos Estados Unidos, mas agora tá voltando pro Brasil. E ela me ajudou muito com esse entendimento de que eu não preciso aceitar aquilo que eu acho que fica legal. Que eu preciso explorar um pouquinho mais. E aí, hoje em dia... Essa frase é boa. Exato. Vou levar pra mim. Pode levar. Gostei. Pode levar. E aí, hoje em dia, quem vem me ajudando bastante é a minha amiga, que é a Ailime, maravilhosa. E aí, ela me ajuda muito a gente montar esses looks, né? E eu tenho muita roupa que eu tenho guardada, assim, de quando eu tava mais magra e que agora, graças a Deus, eu tô conseguindo voltar a vestir tranquilamente. Então... E aí eu tô montando, tô me aventurando. Explorando novos ares. Novos ares, novos horizontes. Ah, legal. Eu te acho mais vaidosa, assim. Eu gosto. Isso impacta de alguma forma no seu profissional, na sua autoestima? Na minha autoestima, com certeza. No meu profissional, acho que sim. Porque a gente julga muito, né? Então, assim, eu falando como eu, pessoa... quando a gente vê um profissional que a gente está indo lá para buscar um atendimento, a gente, de certa forma, espera que tenha uma imagem, né? E então eu gosto de tentar transparecer isso um pouquinho também na forma como eu me visto. Mas eu não vejo isso como uma obrigação. Eu acho que realmente é algo que a gente vai percebendo que é importante, né? E na minha autoestima, com certeza. É claro que eu tenho meus dias que eu tô mais... tô cansado, não quero isso. E aí eu só passo um protetor solar na cara e vou. Sempre temos Sempre um tem, dia. porque nós somos humanas, Sim, né? A gente não somos perfeitas, né? Porque o perfeito não existe, a gente só vai... E até remete o livro que a Tchelle nos mandou ler, que é As Coragens de Ser Imperfeito, né? Então, e a gente precisa abraçar isso. Então, mas eu gosto bastante. Eu acho que isso influencia 100%, tanto no profissional quanto na autoestima. Uma questão de posicionamento, de Sim, ser vista. sim. Mas não é só o profissional, porque você Não. também tem que estar bem. É sobre você no final dos contos. Exato. E o principal é a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, estou feliz, estou bem. Mesma coisa com a questão do emagrecimento. Quando me perguntam, até quantos quilos você vai querer pesar? Eu falo, não sei. O que eu quero é me olhar no espelho e falar, estou bem, e que os meus exames mostrem que eu estou saudável. Ponto. Entendeu? Isso não vai ser, nem sempre vai ser um número na balança que vai ser aquele padrãozão. Entende? Ou o que vai bater com IMC. Eu acho IMC totalmente desatualizado, mas a gente ainda usa muito na prática médica. Então, o principal é a gente tem que olhar para o espelho e falar assim, nossa, tô gata. Tô gostosa. Tô gostosa. Gostosa, adoro Tô esse gostosa. sotaque. Ai, gente. Conversando contigo, eu amo assunto de mentalidade. Então, todo mundo que assiste o podcast vê, vira e volta, eu comento sobre isso nas redes sociais. Eu vejo que você é uma pessoa super resolvida. Bem resolvida com as coisas. Sempre foi assim? Não. E eu brinco que quando eu quero, eu faço aquela brincadeira com as minhas amigas. A pessoa fala, sabe aquele meme da Dona Hermínia? Ou o Paulo Gustavo? Que a Dona Hermínia fala assim, eu tô medicada, querida. Não, mas isso é muito engraçado, porque vai ter momentos em que a gente não vai estar bem, e vai ter momentos que a gente vai estar bem. Exato. Medicada ou não. Mas eu acho que hoje em dia eu estou mais resolvida, assim, depois de muito tempo de terapia e de entender muito disso que eu falo, de que eu não preciso... Eu falo hoje em dia, né? Que eu não preciso ser perfeita. Isso começou quando, assim? Você fala, olha, essa
Como é que eu vou fazer pra me descobrir? Quem sou eu? Começou assim, você tinha que idade, mais ou menos? Olha, eu acho que foi mais na faculdade do que na adolescência, então eu acho que na casa dos 20, eu acho que o que foi muito marcante pra mim foi o próprio intercâmbio pra Disney, que até a minha melhor amiga Gabi, ela virou assim, cara, você foi uma, você voltou outra. E você, tipo, voltou à versão melhorada da Carol, em quesito de poder de fala, de não se sentir muito ter que ficar quietinha, respeitosa e tal. Conta Então, mais sobre a Disney, como é que foi pra gente. foi uma experiência mágica. Eu acho que, nossa, O que você foi fazer? Foi um intercâmbio do quê? foi um intercâmbio de trabalho, né? E engraçado, o meu pai ele sempre me estimulou muito a fazer esses intercâmbios, esses projetos. Então, ele que me mandou o link e falou assim: ó, abriu as inscrições. Acho Legal. interessante, você tá na faculdade, você gosta da Disney, por que não? Você fala bem inglês? E, e aí eu, minha irmã e minha amiga, a gente foi, fez todos os processos e fomos eu e minha amiga. E aí foi assim, foi uma loucura, porque a nossa data de check-in lá era a data que começava a nossa semana de provas na faculdade. Então a gente teve que falar com a direção, com a coordenação, com os professores. A gente fez, tipo, 50 provas, sabe aquele 50 anos em 5? Antecipou. A gente antecipou tudo. E a minha última prova eu fiz, e aí no mesmo dia à noite eu estava embarcando para Disney. Foi Orlando que vocês foram? Orlando, Disney de Orlando. E aí foi uma experiência maravilhosa, assim, de crescimento, porque lá a gente alugava um apartamento da Disney, do complexo Disney, e então a gente tinha que ser responsável pela limpeza, pela alimentação, por ter o nosso salário e viver do nosso salário, e ter o horário de trabalho, né, que muita gente não entendia isso, né, até então. Então, ter a responsabilidade, né? E Você ocupou qual função lá? O que que você foi pra trabalhar? fui para trabalhar. Eu trabalhei no Magic Kingdom mesmo, que é o parque principal, e eu trabalhei. O meu setor era operations, que era basicamente operar as máquinas, os brinquedos. Então, eu era aquela pessoa que ficava lá nos brinquedos. E também fazer o controle do público nos desfiles, na hora dos fogos. E a gente passou de novembro a final de janeiro lá. Então foram 3 meses no total. Então pegamos Natal, pegamos Ano Novo, todo aquele movimento enorme. E aí eu fiquei lá no Magic Carpets of Aladdin, que é o Aladdin, que são os tapetes mágicos. Ai, gente, que legal. Uhum. E por que mudou tanto a mentalidade? Assim, a sua amiga disse que você voltou outra pessoa. O que aconteceu? Eu acho que eu fui adquirindo mais a minha independência e a minha confiança mudou. Quantos anos? Eu tinha tinha? 21. 21. 21 quando eu fui. Eu já era já tinha maioridade lá. Eu tinha 21 anos. Você tava na residência? Não, eu tava na faculdade. Na faculdade. Uhum. 21, né? Tava na faculdade. E eu acho que foi muito a questão de desenvolver essa questão da independência e de confiança. Legal. É uma experiência que todo jovem deveria ter. Uhum. Eu acho que quem tem oportunidade deveria ter, né? E porque muda, né? Então você sai da casa dos pais e você tem que trabalhar, você tem que pagar aluguel, você tem que respeitar um horário, e o horário nem sempre é bom. Já cansei de sair do parque 3h45 da manhã e ter que estar lá no outro dia às 10 horas da manhã de novo. Então, faz você crescer muito. Né? Quanto tempo ficou lá trabalhando nesse lugar? Foram 3 meses. 3 meses. Nesse intensivão. Nesse intensivão, a gente tinha folga, é claro, só que na época do Natal e Ano Novo, como tinha muito volume, muita movimentação, a gente terminava não tendo folga, né? E aí a gente vai lá, faz check-in, aí tem uma semana na Universidade da Disney, que eles têm uma universidade lá dentro,
para ensinar comunicação, ensinar questões sobre segurança, sobre eficiência e sobre o jeito Disney de trabalhar, o jeito Disney de viver. Então, e o que é muito, muito mágico, assim, o conceito, depois que a gente volta, a gente fica um tempinho falando assim, não, mas, nossa, como que isso funciona? Porque tem muitas regras, mas as regras estão para um propósito. Você tá lá, as pessoas que vão para Disney, que compram o ingresso, que viajam, elas querem viver o mundo mágico da Disney. E você tá lá para fazer a magia acontecer. Então, você é um personagem. A gente tinha fantasia, a gente tinha todos aqueles... A gente era treinado em ter umas respostas padrão. Então, por quê? Porque o nosso propósito era fazer com que aquelas pessoas que estivessem lá tivessem o melhor dia da vida delas. E tudo isso era construído na gente, né? Então... E os nossos chefes, os nossos coordenadores, eles ajudavam muito a gente e ter a postura, o comprometimento. Então, por exemplo, a gente aprendia que para falar com criança a gente tem que se abaixar e falar no olho ao olho. Não é olhar de cima, é realmente entender. Então, e por aí vai. Então, a gente vê a vida com outros olhos, né? Um olhar de um ambiente controlado, de certa forma, né? E que funciona muito. Então, eu acho que muitas pessoas estudam essa mentalidade Disney, né? Então... Dentro do marketing, um dos projetos que eu apresentei dentro da pós, né, foi justamente o jeito Disney de encantar os clientes. E aí tem toda uma simbologia, Sim. toda uma pegada. Inclusive, a Cris Junqueira, do Nubank, ela fala muito sobre isso. E aí eu trouxe a forma de encantamento do Nubank em relação à Disney, né? Que é um propósito, inclusive, proposital da marca. Sim. Porque a Cris, ela é apaixonada pela marca. Ela tem tudo que você imaginar, assim. E aí eu fui apresentando esses encantamentos. E é bem legal, porque você aprende uma forma de você encantar aquele cliente e ele vire recorrente. Porque, por exemplo, tem um livro, acho que é Joe Coleman, eu não vou lembrar exatamente o nome do autor, se é exatamente Joe Coleman, mas o livro é Como Nunca Mais Perder um Cliente, Nunca Mais Perca um Cliente, ele é da H1, da editora. E com dados baseados nas empresas dos Estados Unidos, ele fala que um cliente novo, ele é 70 vezes mais caro, financeiramente mesmo, o CAC, o custo de aquisição por cliente, ele é 70 vezes mais do que um paciente recorrente. Sim. Então, um paciente recorrente, ele fica ali entre os 20%. E aí ele fala, inclusive ele cita muito, assim, umas 3 vezes a Disney dentro do livro, que é sobre esse encantamento e sobre o boca a boca. Então, deve ter sido com 21 anos, imagina a experiência que isso te trouxe, né? Sim. E hoje, tem algo que você traz lá desses 21 anos, que você traz hoje para dentro do consultório? Muita coisa. Eu acho que especialmente esses fatores que eu falei que foi algo que foi muito marcante para mim. Então, assim, eu gosto muito de estar lá olho no olho com a paciente. E eu não gosto muito de ficar digitando enquanto ela fala. Eu gosto tanto que eu escuto. E aí depois eu vou lá e eu falo assim, tá, vou só escrever rapidinho tudo que você me falou. E de realmente tentar fazer com que a paciente entenda que aquele momento que ela tá lá é dela. Que eu não vou estar pensando em X, Y, Z. E que eu quero fazer com que ela se sinta acolhida e que as queixas dela tenham sido valorizadas. Ouvida. Exato. Então, e eu acho que isso foi muita coisa que eu aprendi, assim, dessa experiência que eu tive e de outras questões, é claro, mas não é só sobre... é um pouco, né, de cativar essa paciente, mas também de realmente fazer com que ela saia da consulta falando assim, tá, agora as minhas questões vão ser ouvidas e a gente vai conseguir chegar a fundo do que tá causando isso. É que falta nas pessoas, e é um conceito da Disney também, mas o ouvir, eu preciso disso. E às vezes é algo muito
assim, Simples, simples, exato. porque hoje Uhum. tudo é dominado por tecnologias, por Uhum. várias coisas. Vamos por uma das últimas perguntas, relacionada aos seus pais. Como que foi a sua criação dentro de casa? Você tem outros, tem mais 2 irmãos. Sim, eu sou a mais velha e eu tenho uma irmã e um irmão mais novos. E como que foi, assim, a criação de vocês? Seu pai era muito rígido, não era? Assim, eu diria que os dois são mais pro lado do rígido, né? O meu avô paterno, ele foi muitos anos do exército, então tem essa questão de uma rigidez mais, assim, de horário e de dever de casa e desempenho, essas coisas. Mas eu não vejo, assim, como algo negativo, assim, sabe? Eu acho que a gente foi mais para esse lado de rígido, mas não era algo absurdo, entendeu? E aí a minha mãe, ela pegou mais um pouquinho desse lado mais de tranquilidade, de calma. E assim, eu falo que a história de vida da minha mãe, né, mostrou como uma pessoa que não tinha muitas coisas e foi construindo o que é dela. Então, que ela vem de uma família muito humilde. E o pai dela faleceu quando ela tinha 19 anos. Então, ela teve que começar a trabalhar para poder realmente arcar com os estudos. E aí eu vejo muito disso hoje em dia de uma pessoa que superou muita coisa, né? E então, assim, eu adoro a minha família. Não é aquela família que a gente fique se encontrando sempre, também tô em Rondônia, né? Mas, assim, É longe. é longe, é só um pouquinho longe. É só um detalhe. É só um detalhe. Mas a gente tem muito carinho um pelo outro e sempre que alguém precisa de alguma coisa, estamos todos lá para poder resolver. Então, foi uma criação boa, assim, foi uma experiência boa. E os meus pais me propiciaram várias experiências que eu sei que muitas crianças não tiveram. Então, sempre tentar focar muito no estudo, mas não de um jeito ruim. Então, aproveitar as oportunidades. E meus pais me mandaram para a Alemanha no intercâmbio quando eu tinha 13 anos. Então, é claro que com a escola, tudo isso, mas se você parar para pensar 13 anos, é difícil Você foi para os 2 pais. vezes pra Alemanha, então? Eu fui 3 no 3 total. vezes? 3. Quando a gente morou lá, e depois eu fui num intercâmbio na 8ª série, e depois no primeiro ano do ensino médio eu fui num intercâmbio profissional, que é a minha escola lá no Rio, a Escola Lema Corcovado. A gente tinha muito essa construção da ideia das profissões desde cedo para poder sair um pouquinho daquele óbvio de tipo, quero ser médico, advogado, engenheiro. Então tinha a semana das profissões, a gente fazia estágios, e os estágios eram muitas das vezes propiciados pelos próprios pais dos alunos, né? Eu trabalho na área tal, se quiser pode deixar 2, 3 alunos comigo. Então, no final do primeiro ano do ensino médio, a gente vivencia esse período, a gente termina as aulas antes, e aí vivencia um período de 1 mês de estágio profissional. E foi uma formação maravilhosa. Eu Formação adoro. alemã. Totalmente diferente. E aí eu fui dessa vez pra Alemanha, e aí eu fiquei 3 meses lá. Eu estendi esse período de 1 mês, que eu fiquei no estágio profissional, e depois eu fiquei mais 2 meses frequentando um ensino médio lá, para aprofundar mais o alemão. E arranha o alemão, então? Sim. Fala bem? Bem. Hoje em dia não, porque se a gente não pratica muito, fica bem arranhado, né? É difícil o alemão. Não é uma língua fácil, não é uma língua que a gente tem contato diariamente, né? Então, mas eu entendo, eu vejo as séries que tem Netflix e tal, eu vejo e entendo, às vezes eu leio livro, mas falar a gente precisa de um pouquinho de conversação aí pra treinar. Ela tá sendo humilde, porque ler em alemão deve ser muito difícil, ela tá sendo muito humilde. Dos valores dos seus pais, cita 3 valores que você acredita que você herdou deles. Ou de um, ou de outro. Se acho que você não negocia. Vamos lá. Comprometimento. Eu acho que também responsabilidade. Isso era uma coisa, assim, inegociável. E honestidade. Legal. Honestidade. Então, eu não sou daquela pessoa que fala na lata e dou o que doer, mas eu
tento sempre ser o mais honesto, daquele famoso, veja bem, eu não concordei muito. Mas assim... É minha opinião, mas... Exato. Então, eu acho que esses 3 foram coisas bem marcantes. Agora, pra gente encerrar, conte, olhando para aquela câmera lá, como que funciona a sua consulta para os pacientes? Bom, minha consulta, por mais que seja uma consulta de rotina ginecológica para você, vai ter sempre uma parte em que eu vou perguntar. Tá, ok, é rotina, mas tá sentindo alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida assim que ficou no fundo da sua cabeça? Então, eu sempre tento explorar essa área da conversa e tento explicar o porquê que você possa estar sentindo tal sintoma e por que está relacionado com a época do mês e por aí vai. Então, eu tento sempre trazer o conhecimento para a paciente, porque é o corpo de cada uma e a gente precisa saber o que está acontecendo dentro dele. Então, você não vai sair de lá só com uma receitinha de um anticoncepcional. Se eu passar um anticoncepcional, você vai entender o porquê que eu estou passando esse anticoncepcional para você. Então, é sempre tentando individualizar, porque cada pessoa é única, né? Então, eu acho que eu tento fazer essa consulta valer a pena para vocês e também realmente começar a conversar um pouquinho sobre olhar para você com outro olhar. Então, é basicamente sobre isso. Chegamos a mais um final. Muito triste chegar ao final. O papo foi muito gostoso. A gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, né? Daria. E teria assunto, viu, gente? Que o papo rendeu. Muito obrigada, doutora Carolina. Foi um prazer. Obrigada por ter aceito o convite, conhecer um pouquinho mais da tua história, desse teu lado. Não, obrigada por me receber. Foi ótimo, eu adorei. Muito obrigada. Gente, para você que chegou até aqui no final do podcast, meu nome é Andriele, eu sou host aqui do podcast. Vou deixar aqui um arroba lá no meu perfil do Instagram. Sigam, acompanhem os meus conteúdos que eu divulgo por lá. Lembrando que nós temos uma agência de marketing médico que se chama Magnética. Então, se você é médico e quer divulgar o seu trabalho, entre em contato conosco. Nós entregamos para você, sem compromisso e sem custo, um diagnóstico do teu posicionamento no digital. Porque hoje a gente faz a parte do Instagram porque precisa ser feito, a gente precisa estar no digital. Mas não nosso cartão de visitas. Sim, é nosso cartão de visitas. É como se você andasse assim num shopping a céu aberto e o Instagram estivesse ali. Então o digital está ali, o Instagram está ali exposto. E é o nosso folder. É o nosso folder. O paciente vai lá, ele abre o seu Instagram, vê os posts que você faz. Se ele se conecta com o que você passa, ele vai querer em você. Se ele não se conecta, ele vai falar: não quero. Próximo. Então, hoje a gente faz a parte do Instagram porque é preciso ser feito. Mas existem fórmulas de você não estar somente no Instagram, porque o Instagram é um dos funis. E quando a gente fala de um dos funis, é montar a metodologia de aquisição de pacientes. Como que os pacientes vão fazer para te encontrar? O Instagram é um deles, tá? Então, entre em contato com a agência, que nós passamos para você o teu diagnóstico sem compromisso, com a sua nota diante do método que eu desenvolvi, tá bom? Até mais!